nesta hora abençoada, meus amigos queridos, irmãos em Cristo Jesus, que tenhamos coragem suficiente para marcharmos pelo caminho da luz e da verdade. Que a força do amor e do poder seja constante no altar dos nossos corações. Que a luz divina jamais nos deixe na escuridão com a força bendita de Jesus amigo, que há de nos proteger hoje, agora e sempre. Hoje, Senhor, porque assim nos ensinaste. O vivenciar hoje o agora já. Aquele que segue o roteiro sublime do Evangelho, seguindo Jesus nas suas parábolas mais belas, jamais nos perderemos no caminho da vida. Deus proteja nós, que tenhamos um bom trabalho na manhã de hoje, que estes seminários sejam mais uma luz no caminho de todos nós. Deus proteja você, meu irmão, que vai aplicar a palavra de amor, e os bons amigos trabalhadores do Deus luz e verdade, e de cada centro que se faz aqui presente, que estejam aqui para nos amparar, nos proteger, nos livrar das forças de mal. Muita paz, alegria, bondade e amor. Deus proteja a todos. Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas vibrações mais salutares, por intermédio dos seus prepostos, os espíritos que o representam, particularmente as entidades espirituais responsáveis por essa casa e que se encontram no recinto. Gostaria de cumprimentar Dona Bernadette Oliveira Santana, em nome de quem eu saúdo e cumprimento toda a mesa que fez parte desse início do nosso evento, ela que é referência como médium, como trabalhadora e como pioneira dessa instituição. E em nome de quem que eu cumprimento também toda a direção da casa, da instituição. Gostaria de cumprimentar os companheiros das instituições que foram mencionadas, GESA, o Semeador, instituições queridas, as quais ambas eu conheço. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que frequentam essa instituição, aqueles que são de outras instituições e que estão aqui presentes, e de antemão, iniciar o nosso raciocínio preparando-nos para a ideia de que a gente vai tentar, de alguma forma, focalizar naqueles elementos que talvez sejam os mais caros, no sentido de serem os mais importantes, de um tema que é muito complexo, que é muito amplo. Eu até conversei com alguns amigos do Semeador, inclusive o Luiz, dizendo que eu vou pressioná-lo, estimulá-lo, e aí já faço a propaganda agora, para ter um outro momento dessa natureza, para que a gente possa aprofundar ainda mais. Porque, óbvio que num período como esse, num tempo que nós temos aqui, seria insuficiente para a gente esgotar ou para a gente aprofundar tanto um tema tão vasto, tão difícil e, ao mesmo tempo, tão buscado atualmente, tão procurado atualmente, que é o tema da ansiedade. Então, já preparo a todos nós, advertindo que nós não conseguiremos enunciar, mencionar e nem levantar todos os mecanismos, todos os elementos que dizem respeito à ansiedade, todos os fatores que estão conectados ao fenômeno ansiogênico, ao fenômeno da ansiedade, porque é um tema muito vasto, que conecta-se com várias dimensões do comportamento humano e também da sociedade, e por isso seria impossível dar conta de tudo. Nós tentaremos aqui levantar aqueles elementos que são essenciais nesse período, de 1 hora e 15 mais ou menos, o que seria essencial, sem o que a gente não pode esquecer, e é claro, sempre não deixando de mencionar, de colocar,
de citar o elemento espírita ou elemento espiritual que está associado ao fenômeno da ansiedade. Dito isso, iremos começar. A verdade é que a ansiedade é um fenômeno muito complexo, que envolve fatores, desde fatores pontuais, que os grandes estudiosos da área chamam de eventos de vida, isso é, fatores do contexto, fatores do ambiente que desencadeiam a ansiedade, que fazem com que a ansiedade possa se manifestar, ou fazem com que o indivíduo responda de uma maneira estressora, de uma maneira ansiogênica, de uma maneira tensa, já que todo fenômeno ansioso tem uma tensão psíquica que o indivíduo carrega, uma tensão psíquica que faz com que ele antecipe-se de uma maneira perturbadora os acontecimentos de que ele, de alguma forma, se sente ameaçado. A ansiedade, portanto, tem a ver com esse fenômeno. Além das repercussões, que não vamos aprofundar aqui, por razões já mencionadas, fisiológicas e biológicas da ansiedade, no organismo humano, na fisiologia humana, a verdade é que a ansiedade tem, de alguma forma, esses eventos de contexto que desencadeiam, por exemplo, uma situação afetiva, uma situação financeira, uma situação material de qualquer sorte, uma situação familiar, uma situação de saúde que são gatilhos que podem desencadear o fenômeno ansioso. E nós poderíamos falar que esse fenômeno de ansiedade pode ser considerado uma ansiedade, com todo o cuidado da palavra, uma ansiedade mais superficial. Por que dizemos superficial? Porque o indivíduo, endogenamente, isso é, estruturalmente, ele não estava ansioso, ele não tinha uma estrutura ansiosa pré-estabelecida, uma condição, uma pré-condição ansiosa. Houve uma situação de contexto, uma situação ambiental, uma situação de relacionamento que provocou nele ansiedade. E essa é uma ansiedade mais superficial, porque gera na criatura um fenômeno ansioso que quase sempre, com algumas exceções, é pontual a situação, né? Ou seja, está conectado com aquele evento, com aquela situação específica. Por exemplo, de maneira mais grave até, a morte de um ser querido. É claro que aflige a criatura e às vezes deixa a pessoa ansiosa, inquieta e angustiada. No entanto, ainda assim, do ponto de vista clínico e psíquico, a criatura que está vivendo aquele período de luto, que é temporário, aquele período específico onde está absorvendo a perda, que é difícil bem se ver, é muito difícil, mas ainda assim, do ponto de vista clínico, não é tão grave assim como os transtornos ansiosos, porque está conectado a um evento real, a um processo que ocorreu e que desencadeou respostas psíquicas e orgânicas na criatura humana. Então, é uma ansiedade considerada mais superficial, que quase sempre tem um período específico, que dura e que está associado ao problema, à questão. Portanto, como dizem alguns psicanalistas, é um processo reativo, né? Uma reação, um processo exógeno. No entanto, há processos ansiosos muito mais profundos, onde não há nada no ambiente, onde não há nenhuma situação específica estressante, mas o indivíduo está constantemente ansioso. Esse fenômeno é considerado um fenômeno mais profundo, que tem raízes mais vinculadas, mais contundentes, mais enfáticas. O primeiro deles, a ansiedade superficial, tecnicamente chamada ansiedade psicodinâmica. O segundo deles é considerada ansiedade estrutural. É como se o indivíduo já tivesse uma estrutura ansiosa, né? Tivesse uma constituição psíquica ansiosa. Ou seja, ainda que a situação da sua vida esteja muito bem, do ponto de vista concreto, material, dentro dele existe uma ebulição, uma aceleração psíquica, né? Um processo de inquietação constante, uma tensão que faz com que ele permaneça quase sempre rígido psiquicamente, em estado de alerta, na expectativa de algo que pode acontecer. Já notaram que a ansiedade sempre é pessimista? Porque na ansiedade nós estamos sempre na expectativa de algo ruim acontecer, né? É sempre algo pessimista.
né? É algo negativo. Então, nesse estado de alerta, nesse estado psíquico que gera as repercussões orgânicas, é como se disparasse o sistema de alarme interno da criatura, nos casos, por exemplo, de síndrome ou transtorno do pânico. Esse sistema de alarme dispara na criatura sem uma ameaça real, porque nós temos um sistema de alarme que deve ser disparado diante de uma ameaça, herança do período evolutivo de experiências pregressas, experiências animais, onde a gente desenvolveu esses mecanismos de sobrevivência, a reação de fuga de combate diante de uma ameaça, então a reação de ou lutar contra para sobreviver e manter a espécie, ou para fugir. Nós guardamos essas heranças, essas reminiscências, e o que é que acontece diante de uma ameaça? Pupila se dilata, libera sudorese para escorregar do predador, cortisol, adrenalina pelas suprarrenais, que faz com que a gente não sinta tanta dor, que faz com que a gente fique um pouco anestesiado diante de alguma situação imprevista, uma situação complicada que nos abata, que faz com que a gente acelere, tem, portanto, a arritmia cardíaca, para que a gente possa correr mais, para que a gente possa ter mais fôlego, para que a gente possa lutar. É um sistema de alarme no organismo diante de uma ameaça real e concreta. A questão é que nos transtornos ansiosos, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, esse sistema de alarme nosso dispara sem uma ameaça real. Dispara sem nenhum tipo de objeto ameaçador concreto. Lembrem do carro na garagem que dispara o alarme sem que haja qualquer tipo de intervenção nele. É a mesma coisa. O carro que dispara o alarme sem que ele tenha sido acionado. O nosso alarme interno é disparado nessas condições, nessas características. O desafio é a gente entender esse fenômeno ansioso. Tanto é que o paciente que é portador de transtorno do pânico fica achando que é algo físico. Os pacientes que têm experiência com transtorno do pânico costumam achar que o processo é tão doloroso que acha que é algo orgânico. E por isso vive frequentando os médicos. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi há anos, que ela se mudou de residência para morar em frente ao hospital, porque qualquer coisa ela atravessava a rua e era acudida para não morrer e o hospital salvá-la-ia de qualquer situação emergencial. Então, ela vendeu o apartamento, se endividou para comprar um outro imóvel, né, que era mais caro, perto do hospital, embora fisicamente, organicamente, já que ela consultava médicos periodicamente, exageradamente, ela tinha uma saúde orgânica perfeita, mas se encontrava com esse quadro de pânico que fazia ela sentir e vivenciar uma situação que ela acreditava ser física. Porque no momento que o indivíduo passa pela aflição do pânico, há uma sensação de que há algo físico, orgânico acontecendo e que o indivíduo está morrendo ou vai morrer a qualquer momento, né? Remete, portanto, ao medo mais profundo que a criatura guarda no inconsciente, atavicamente, arquetipicamente, que é o medo da morte. E todos os medos, segundo os psicólogos cognitivos, todos os medos que nós temos são, na verdade, desdobramentos do medo principal, que é o medo da morte, né, que nós guardamos inconscientemente. Então, medo da velhice é o quê? Medo da velhice é medo da morte. Né? Porque a velhice nos leva à morte. Nem sempre. Tem muito jovem morrendo e muito velho ficando. Mas é ao raciocínio que inconscientemente a gente faz. Né? Medo da pobreza, porque sem recurso financeiro eu vou ficar doente e vou morrer. Sem a assistência. Não necessariamente. Então, há vários medos, os medos que nós temos quase sempre são desdobramentos desse medo da morte. A verdade é que na ansiedade nós temos raízes profundas e eu peço a paciência um pouco de vocês para fazer uma viagem pequena para entendermos alguns elementos que a ciência possui de mais forte a fim de entender o fenômeno ansioso. No final da Segunda Guerra Mundial, como várias famílias foram destruídas, vários sobrenomes, inclusive, desapareceram da Europa e dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa dizimada após o Holocausto da Alemanha nazista e a derrota de Hitler, era natural que ficassem, de alguma forma, famílias desmembradas. Muitos filhos, bebês recém-nascidos e crianças ficaram sem pais, por conta, especialmente das regiões que foram invadidas pelo exército nazista, Polônia, França, Áustria, que o Terceiro Reich dizimou. E então, essas regiões
tiveram uma série de problemas para lidar com essas crianças. E as grandes organizações internacionais, inclusive a ONU, que era recém-estabelecida e estruturada, estabeleceu, aí começaram as instituições para a criança, né? E começou a se estabelecer lares para órfãos, porque muitos ficaram órfãos, creches e assim por diante. Só que havia uma síndrome que tomava conta no final da década de 40 e no início da década de 50 do século 20, que matava crianças. Essa síndrome ficou conhecida com o nome de hospitalismo. A criança tinha um desenvolvimento algo estranho, parecia interagir pouco, depois negava-se a se alimentar, negava-se a qualquer tipo de alimentação e mais tarde evoluiria para o óbito. E aquilo chamou a atenção de estudiosos, médicos, pediatras, clínicos gerais, examinavam e não se conseguia encontrar a razão pela qual as crianças estavam morrendo daquela forma. Um médico, na época, René Spitz, que tinha uma formação em psicanálise, foi convidado pela ONU para fazer uma investigação. E foi ele quem solucionou o problema. Quando ele percebeu que, inclusive comparando um orfanato, né, de bebês recém-nascidos que estavam sendo dizimados por essa síndrome, e ao lado dele tinha uma instituição para crianças que eram filhas de presidiárias, que era anexo ao presídio, e ele começou a investigar fazendo comparação. Por que aquelas crianças não morriam e essas morrem? Estão quase no mesmo ambiente, estão na mesma cultura, no mesmo contexto. E ele percebeu que a única diferença é que as presidiárias, as encarceradas, tinham pelo menos um momento no dia para carregar os seus filhos, para interagir com eles, para brincar com eles e depois colocá-los. E a outra instituição, os órfãos, era muito volumosa, abarrotada de crianças, tinham poucos enfermeiros, os enfermeiros tinham uma rotatividade muito grande e faziam aquela atividade que é a atividade mais básica, né? Os cuidados da higiene, a alimentação, né? A troca da roupa, o berço e assim por diante, a higiene de maneira geral e a alimentação, nada mais. René Spitz resolveu sugerir que as enfermeiras ficassem com grupos de crianças fixos e não ficassem nessa rotatividade, para criar um vínculo. E depois sugeriu que era importante que as enfermeiras pegassem as crianças e, em algum momento, interagissem com elas. Essa síndrome desapareceu. O hospitalismo. E isso chamou a atenção da psiquiatria, da psicologia e dos psicanalistas da época, que começaram a avaliar que as crianças morriam por privação afetiva, por privação sensorial, por privação interrelacional. Por que estamos falando disso? Porque a pesquisa da ansiedade mais tarde veio a partir desses conceitos, que mais tarde foram desenvolvidos por Harry Harlow e a sua esposa, que investigou aquela famosa experiência das mães substitutas no reino dos macacos rezos. Pegou, por exemplo, chimpanzés, colocou os chimpanzés, né, examinados em laboratórios, fez, portanto, todo o cenário, só que havia dois grupos de chimpanzés. Uns que tinham as mães cuidando dos filhotes e outros que retiravam as mães e colocavam apenas mães substitutas de metal, de arame, né? E o resultado foi extraordinário. Ele repetiu várias vezes essa experiência. Depois, ele pegou esses filhotes e colocou duas mães substitutas, privando-os da mãe real. Duas mães substitutas. Uma mãe de arame metálica e a outra forrada com tecido felpudo. E os macacos, os chimpanzés, que segundo o Projeto Genoma é primo de primeiro grau nosso quase, muita gente não gostou da ideia, mas ninguém perguntou a ele se ele gostou de ser também, é provável que não tenha gostado. Mas a verdade é que os chimpanzés sempre recorriam às mães, aspas, macias, às mães felpudas. Ele fez uma experiência ainda mais interessante. Ele colocou a alimentação com um seio artificial e com água com as mães de metal. E ainda assim, os chimpanzés, o macaco rhesus, buscavam e preferiam as mães felpudas, macias, em detrimento da variável alimentação, da variável comida. Ainda assim, preferiam o envolvimento e o aconchego, a interação. Eles
o casal Harlow, fez experiências com susto em relação aos orangotangos, aos macacos. Né? Estímulos que provocassem medo. E os macacos sempre recorriam às mães, aspas, macias. Mas ainda, ele depois observou esses filhotes, mais tarde na vida adulta, como se comportavam. E o que é interessante é que aqueles que tinham contato com a mãe real ou a mãe felpuda tinham o mesmo resultado, em detrimento dos outros que ficavam com privação da figura materna ou com a mãe fria de metal, entre aspas. O que ele percebeu é que esse grupo tinha quase sempre posições subalternas na organização social dos macacos, tinha pouco interesse em interação, se comunicava pouco, tinha um comportamento mais estressado, em estado de alerta, tinha funções sempre consideradas mais inferiores naquela organização, se interessava principalmente por duas variáveis: interação social dentro da sociedade, né, aspas, sociedade, e interesse sexual, reprodutivo. Eles tinham pouco, em detrimento dos outros, que tinham funções proeminentes, funções de liderança, funções de maior importância, interesse sexual, interesse reprodutivo e interação social mais elaborada. Por que estamos falando disso tudo? Porque, em nossa opinião, um dos maiores teóricos para examinar as raízes profundas nessa encarnação, nessa existência, da ansiedade, aprendeu com tudo isso, bebeu com toda essa sabedoria e elaborou uma teoria que, embora ele fosse psicanalista e bebesse da psicanálise, discordou um pouco das teses fundamentais de Melanie Klein, principalmente, a maior teórica de psicanálise infantil na época, para examinar exaustivamente, mas não apenas fazer uma pesquisa de psicanálise, para dar um rigor maior de ciência, também recorreu a biólogos, a pesquisadores da biologia e das ciências naturais, a neurociências da época. Estou me referindo ao psiquiatra e psicanalista John Bowlby, que lançou a famosa teoria do apego. Para Bowlby, depois de muito pesquisar, e é um pesquisador extraordinário, ele concluiu que a criança, o recém-nascida criança, tem um sistema de apego, uma estruturação de apego. E esses 2 anos, principalmente iniciais, vai definir um pouco na relação que a criança estabelece com principalmente uma figura de apego, porque quase sempre a criança se fixa em uma figura de apego, a partir de cuja relação ela vai mais tarde funcionar nas relações com as demais pessoas. E ele tem argumentos muito contundentes para isso. Vai estabelecer Bowlby que a figura de apego com a qual a criança se vincula desde cedo é essencial para a forma como ele vai se relacionar mais tarde. Sem entrar muito aqui pelos meandros da teoria de Bowlby, que é muito complexa e muito exaustiva, estamos aqui apenas focalizando para o nosso tema da ansiedade. Né? Se há algum psicólogo, algum psicanalista aqui presente que conhece a teoria de Bowlby, me desculpem pelo trajeto um pouco superficial, sem adentrar nos meandros complexos, porque estamos focalizando só o terreno da ansiedade. Mas Bowlby estudava o apego chamado seguro e o apego inseguro, que tem vários tipos. O apego seguro é quando a figura de apego para a criança está disponível para ela. Não é disponível ficar 24 horas por dia, não trabalhar, ficar sempre ao lado da criança, não. Não é isso. Até porque nem sempre isso daí é saudável, a depender de como isso seja manipulado, seja abordado. A disponibilidade é quando a criança necessita, o adulto está inteiro e disponível afetivamente para ela. E ela sente. Mais do que a linguagem verbal, mais do que alguns sinais, ela sente a afetividade voltada para ela. Quando ela precisa, porque estrutura-se um vínculo de apego, é a expressão que Bowlby usa, e que dá uma certa segurança. E a criança, ao longo do desenvolvimento, vai percebendo que aquela figura de apego permanece. A princípio, a figura de apego sai do seu olhar e a criança sente. Mas depois, na recorrência de vir e de voltar, ela percebe que as coisas se revertem. Que quando a figura sai da sua visão, não quer dizer que ela desapareceu ou deixou de existir. É o egocentrismo infantil a princípio. Depois ela percebe que há uma reversibilidade. A criança volta.
a figura volta à visão da criança. E isso vai estabelecendo um laço de segurança, mas há também apegos inseguros, que Bowlby vai categorizar mais tarde com uma das suas colaboradoras. Que há uma série de apegos, desde o apego evitativo, né, a evitação, é a famosa educação de deixa que ele se vire, que na verdade a intenção pode ser até boa, no sentido de promover a autonomia, e deve ser promovida a autonomia, né, porque o contrário também é negativo, mas a depender de como isso é feito, deixe e se vire, gera insegurança e tensão, né, porque a autonomia deve ser possibilitada promovendo segurança à criança, né, incutindo na criança que ela tem segurança que o adulto está ali, para que ela possa desbravar e não deixá-la insegura. Então, é algo muito delicado. Até o apego desorganizado, que são situações de maus tratos, né? O comportamento esquizoide, esquizofrênico de alguns adultos, e que a criança não consegue entender se ela é uma figura de segurança ou não. E isso acaba sendo esquizofrenizante, quase sempre, segundo alguns teóricos. A criança que sofreu um vínculo de apego desorganizado vai ter problemas psiquiátricos mais tarde na vida adulta, por causa dessa mensagem, e mais tarde vai se relacionar com as pessoas dessa forma, desorganizada, né? Não sabe se vincula ou se não vincula. Mas o que nós queremos aqui chamar a atenção são dois tipos de apego, que na verdade na teoria de Bowlby, o apego que a criança desenvolve é pelo tipo de apego que o adulto desencadeia. Então, por exemplo, o apego desorganizado que a criança estabelece é por conta da abordagem do apego desorganizado do cuidador. É uma via de mão dupla. Há dois apegos que servem para explicar a ansiedade, que é um dos modelos mais interessantes e explicativos da ansiedade. O apego ambivalente, que é esse apego oscilante, essa postura oscilante que a gente tem, né? Uma hora a gente está disponível e atende a criança, uma hora não. Uma hora a gente está voltado para ela, outra hora não. E a criança às vezes não entende direito até que ponto a figura está disponível ou não. Então, uma hora parece que ela é objeto de afeto, a outra hora parece que o adulto não está muito indiferente a ela, não tem muita atenção. Essa talvez seja uma das práticas mais comuns, um dos funcionamentos mais comuns. E o chamado apego ansioso, que é aquele apego superprotetor, em que eu dou conta de tudo, eu evito tudo, eu quero evitar todo tipo de perigo. Esse apego e esses dois tipos de situações geram personalidades ansiosas no futuro. O primeiro deles, o ambivalente, vai gerar uma confusão, de tal forma, uma confusão, que o indivíduo vai ter dificuldades na interação social. Não sabe se entrega a um contato social e pode ser rejeitado. Daí a ideia do apego mal construído, né? Porque para Bowlby nós temos uma tendência nas interações sociais de estabelecer conexões. Isso que ele chama de apego, vinculação. E graças a isso o indivíduo vai ter medo do rompimento, dos rompimentos. E em alguns momentos, tendo essa ambivalência, me relaciono ou não me relaciono? Mantenho distância ou mantenho intimidade? Que é, boa parte de nós crescemos com isso e desenvolvemos isso, esses conflitos. Estabeleço intimidade ou não? Eu posso sofrer porque o outro pode mudar comigo. Já notaram como a gente tem isso? Eu tenho medo de amar, porque se eu amar o outro, eu não sei o que vai acontecer. Então isso. E o apego ansioso, que é aquela figura super protetora, que protege demais a criança, vai torná-la também igual. Porque vai torná-lo uma criatura que precisa sempre de intimidade demais, uma pessoa invasiva, uma pessoa que não respeita o espaço do outro, uma pessoa que sempre está querendo garantias de um vínculo. Daí os fenômenos de ciúme, de controle, né, de controle excessivo na vida adulta. Bowlby vai dizer que a ansiedade tem a ver com essa vinculação inicial, porque no bebê há uma espécie de, no bebê e na criança, há uma espécie de medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido o desconhecido é tudo aquilo que não é aquele vínculo. Tudo aquilo que é estranho àquele vínculo. E que mais tarde vai se manifestar na vida adulta. Então tudo isso, naturalmente, vai fazer com que a ansiedade, nessa teoria, seja uma espécie... E aí que eu quero chegar. A ansiedade é uma espécie de medo sofisticado. Por quê? Porque o medo, como é a emoção mais básica da criatura, que remete a esse período pregresso, esse período primevo, esse período do instinto de conservação da vida, o medo parece ter sido a primeira emoção que despontou no psiquismo animal hominal, no desenvolvimento,
né? Nesse psiquismo em evolução, o medo parece ser a emoção mais básica, porque tem a ver, nasceu no instinto de conservação da vida. A ansiedade parece ser um medo mais elaborado. Por quê? Se eu tenho ansiedade para chegar logo no lugar, eu tenho medo de chegar atrasado. Então, o tempo todo a ansiedade é um medo fixado em relação ao futuro. É um medo voltado para acontecimentos adiante. É um medo antecipatório. Então, eu vou falar, eu fico ansioso por falar porque eu tenho medo de não falar bem. Eu nem falei ainda, mas já estou com medo de não falar bem. Ansiedade, voltado para o futuro. Associado ao futuro. Essa antecipação. O que Bowlby não percebeu, porque não tinha esse acervo cultural intelectual, é que há outras raízes para o fenômeno ansioso. Em nossa opinião, ele foi perfeito, e a teoria dele é tão perfeita que a própria Joana de Ângeles tece elogios à sua teoria. No livro Conflitos Existenciais, o espírito Joana de Ângeles cita ele mais de uma vez a respeito da sua teoria de apego. Bowlby foi perfeito em nossa forma de entender a explicação desses fenômenos ansiosos que se estruturam no desenvolvimento da criatura humana. O que ele não podia perceber, não por culpa dele, mas porque ele não tinha esse acervo, é que há raízes mais profundas, espirituais, para o fenômeno ansioso que desponta na atual reencarnação. Há sempre matrizes que nós trazemos de experiências anteriores, cujo gatilho da vida atual é o estímulo que faz com que esses elementos se liberem do inconsciente para a consciência, gerando o fenômeno perturbador da ansiedade, a aflição, para o amadurecimento do espírito. Não é assim que Allan Kardec diz na sua obra básica? Todas as provas e aflições são experiências para o desenvolvimento do ser espiritual. A ansiedade também. O problema é como a gente lida com a ansiedade. Porque tem gente que piora a situação, fica ansioso e com ansiedade vai logo para o umbral depois. O Espiritismo vem dizer que há um fator que passa despercebido, principalmente desses casos de ansiedade mais profunda, que é o sentimento de culpa que o espírito traz de experiências anteriores, que guarda no seu inconsciente profundo. E a culpa que lhe atormenta gera ansiedade, que ele não lembra o que foi, mas ele sente em forma de ansiedade. A ansiedade atual, essa ansiedade, essa tensão recorrente e constante, pode ser efeito de uma culpa anterior, de atos praticados que não foram muito corretos, de atos inadequados que o indivíduo não se perdoou, e ao reencarnar, bloqueia as lembranças, o que ameniza um pouco dos conflitos, porque a coisa era mais séria, mas, apesar de bloquear, não anula totalmente. E essas lembranças vêm em forma de sentimentos, em forma de tendências, em forma de inclinações. Por isso que o Espírito Emmanuel diz o seguinte, que não há, na rigor, esquecimento. O Espírito não esquece. Tanto é que, em desdobramento, em emancipação da alma, quando sai do corpo nos sonhos, muitas vezes o Espírito resgata o seu passado, diz Allan Kardec até. Mas é o cérebro que bloqueia as lembranças, e ele vai dizer, os neurônios cerebrais funcionam como quebra-luzes do ser espiritual. O que é uma bênção, o que é uma maravilha. Então, nós temos essas experiências que são do passado. Mas, aqui nós temos dois elementos, portanto. As matrizes que nós trazemos de tendência à ansiedade, porque tem gente que não passou por nenhum tipo de vínculo negativo, disfuncional, de apego perturbador, e ainda assim desenvolve ansiedade na vida adulta. Como se encaixa na teoria de Bowlby? É porque aquele era um espírito que já trazia essas marcas. Convidado desde antes do berço à reeducação emocional. E aqueles que vêm e têm um vínculo disfuncional e perturbador, eles sofrem essa perturbação como causa da vida atual. Mas a causa dessa causa está anterior. Porque se ele viveu uma relação de maltrato, um abuso na infância, é porque era um espírito com compromissos e sabia, talvez, da possibilidade de passar por uma experiência dessa dolorosa. Portanto, ao viver a experiência de abuso, de maltrato, já é, portanto, uma espécie de amadurecimento interior, de crescimento diante daquela experiência dolorosa. Portanto, já é uma matriz anterior. E por trazer uma matriz íntima, aquele fator desencadeia a ansiedade no indivíduo. Porque nem todo mundo que passa por uma situação de maus tratos da infância necessariamente desenvolve alguns sintomas. Eu sei que eu vou citar um caso assim, muito acima da gente, porque pelo menos
acima de mim, mas que vale para ilustrar. Os abusos na infância que Chico Xavier passou deveria torná-lo um psicopata. E tornou ele uma pessoa harmonizada. Por quê? Porque ele já tinha uma estrutura psicológica, vou falar um termo que o povo adora falar que tá chique, de resiliência. Tá vendo? Tá chique? Respondia, portanto, de maneira tranquila àqueles eventos traumáticos que talvez a maioria de nós não conseguiria responder tranquilamente em eventos como aquele. Então, não é só a situação externa, mas a carga que o espírito traz. E que aquele gatilho desenvolve porque o indivíduo trazia também as matrizes. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o que é que nós fazemos com isso. Porque senão ficamos naquele discurso da psicanálise freudiana do século XIX, né? A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da relação familiar, e aí a gente fica com raiva da mãe, com raiva do pai, e não resolve o conflito. Não. O que aconteceu conosco trabalhou para a gente ser o que a gente é. E o que é que eu faço hoje com isso? Como é que eu lido com isso? Porque até na teoria de Bowlby, ele era materialista, até na teoria de Bowlby, ele fala da possibilidade de mudar do apego inseguro para o apego seguro. Nas expressões dele. O que poderíamos falar? Desenvolver uma harmonia e superar a ansiedade. Curar, né? Numa expressão mais forte, curar esses vínculos disfuncionais que geram uma ansiedade. É claro que é uma ansiedade normal. Um nível de ansiedade normal. Se você está esperando uma carta, hoje não tem carta, hoje é e-mail. Ou melhor, hoje é encomenda do Mercado Livre. Você está esperando uma compra pela internet, você está esperando uma notícia, você está esperando alguma coisa, você está na expectativa de alguém que vai lhe visitar, como dizia o Pequeno Príncipe. Se tu diz que chega às 2, se tu diz que chega às 4, eu te espero desde as 2. Essa expectativa natural é algo convencional, é algo natural, é uma expectativa normal, uma ansiedade, um nível de ansiedade normal. Porque, do contrário, a gente ia ficar apático, catatônico, o que também é um transtorno. Não, é uma resposta normal. Mas se a ansiedade desborda em sudorese abundante, em palidez, em calafrio, em vontade de desmaiar, aí já está um negócio mais complicadinho, né? Para um eufemismo. Então, é algo que precisa ser avaliado. Ah, mas aí eu tomo Rivotril. Sem nenhuma propaganda comercial, o Rivotril, o clonazepam, na verdade, para falar da substância, é uma substância muito boa, mas que deve ser utilizada, porque tudo na farmacologia tem um custo-benefício, tem um preço a pagar. Se você tem pressão alta, você tem que tomar um remédio de pressão, porque você bota na balança. Você não vai deixar de tomar um remédio de pressão, porque na bula está dizendo que pode comprometer o fígado, aí você morre de AVC. Não. Aí você bota na balança e diz, não, eu posso correr esse risco, que é uma porcentagem pequena, 1%, 2% da população desenvolve algum problema no fígado por conta desse remédio, mas por conta do problema de pressão. Tudo na farmacologia tem um preço. Porque senão a gente dribla ali a própria lei divina, recorrendo apenas a elementos que não solucionam a causa do conflito e ficam apenas tampando os sintomas. O que não quer dizer que não sejam bons e não possam ser utilizados em determinados momentos, com prescrição médica, é claro. Eu já falei para os meus amigos, quando eu chegar no mundo espiritual, depois de desencarnar, eu vou tomar um Rivotril para ficar uma semana dormindo lá. Porque aqui o negócio está difícil. Mas no mundo espiritual. A verdade é que a doutrina espírita vem dizer mais. Vem dizer que a ansiedade pode ser um convite extraordinário para a sua transformação interior. A depender de como você lida com a ansiedade, assim como você lida com qualquer fenômeno que acontece com você, assim como você lida com qualquer situação dolorosa que você pode retirar daquela situação dolorosa, a experiência positiva que vai impulsionar o seu progresso. Eu contei isso em uma casa recente, que eu não sabia que Jean-Jacques Rousseau abandonou os próprios filhos no orfanato. Esse grande educador. Talvez, eu estou pensando aqui comigo, é uma conjectura, talvez o remorso que ele viveu, a consciência de culpa e o arrependimento que tomou conta dele, fez com que ele mais tarde se dedicasse tanto às crianças
e oferecesse as obras maravilhosas que revolucionaram o pensamento da educação, da pedagogia, e que até hoje é referência na educação de criança, Jean-Jacques Rousseau. Talvez aquele erro dele foi a alavanca que fez ele subir e se tornar o grande missionário da educação que foi. Então, às vezes, nós olhamos os indivíduos em parte e não conseguimos examinar o conjunto. Às vezes, um fenômeno doloroso faz com que a gente mergulhe até o fundo do poço para mais tarde dar a guinada da evolução. Porque o importante, do ponto de vista espiritual, é o que eu amadureci internamente, não as aparências. Quem visse Saulo não imaginava que ele chegaria a Paulo. Não imaginava. Comparando ele com os seus colegas fariseus, ele estava muito pior espiritualmente. Porque a maioria dos seus colegas fariseus não matou ninguém. E ele matou centenas de pessoas. Como doutor da lei, claro, estava seguindo a lei. A lei dizia matar todo aquele que estivesse contra Moisés. E é assim que ele entendeu o movimento cristão primitivo. Mas aqueles que ficaram, que eram seus contemporâneos, não fizeram o que ele fez depois. Então ele teve muito mais erros do que os seus contemporâneos, mas depois ele conseguiu acertos e um caminho que os outros ficaram comendo poeira. Então vejam que coisa interessante. Ele vai dizer isso, talvez pensando nisso, ele disse isso em uma das suas cartas, né? Frio ou quente, morno não. Porque é melhor uma evolução ou um crescimento do que evolução nenhuma, qualquer que seja a evolução. É melhor qualquer crescimento do que crescimento nenhum. Então, é mais ou menos essa a ideia. A ansiedade pode ser um convite à interiorização, no sentido de a gente avaliar as nossas tendências, as nossas imperfeições, porque às vezes a ansiedade, que tem raízes do passado, pode ter, mas que está sendo mantida atualmente por algum problema moral que a gente alimenta e que a gente ainda não conseguiu resolver. O que é que eu quero dizer com isso? No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tem uma mensagem chamada Humildade, que ele vai dizer o seguinte, que ele diz de outras formas, tá? Estou falando com as minhas palavras, que quase sempre as ciências psicológicas, etc., ficam nas questões psíquicas, emocionais. Mas que às vezes há fatores morais que estão mantendo aquela situação psíquica. E ele vai dizer, por exemplo, o orgulho exacerbado gera uma tensão. E essa tensão gera em você uma inquietação que mais tarde pode desbordar em uma somatização gástrica, uma enxaqueca. E ele vai citando os processos enfermiços a ponto de alcançar desde o câncer até a loucura. Graças ao psiquismo que mantém. Então, era ansiedade? Era. Mas o que estava por detrás da ansiedade? Às vezes um temperamento orgulhoso. Porque quem é orgulhoso é rígido. Quem é narcisista quer aparecer. Então, alguém que é narcisista está aqui agora e está incomodado se alguém está aparecendo mais do que ele. Olha que coisa. Porque o problema do narcisismo não é só a pessoa se achar o máximo. O problema é essas consequências na saúde dele e na saúde dos outros. Porque se ele fosse narcisista e só ficasse se deslumbrando no espelho, nada demais. Ele só fazia mal a ele, no sentido da autofascinação e do engano. Mas o problema são essas repercussões. Essas repercussões. Quem é muito ressentido, coitadinho, qualquer coisa se magoa. Então é uma pessoa frágil. No fundo é uma pessoa frágil. Qualquer coisa se melindra. Qualquer coisa se chateia. Então, em verdade, o problema dessas questões emocionais é que tem padrões morais por detrás que a gente tem que descobrir. O que é que está mantendo esse fenômeno ansioso? É porque eu vivo preocupado apenas na ambição material? Olha aí. Eu quero ganhar dinheiro, mas de maneira desordenada. Olha aí, talvez a ganância excessiva. Talvez a ambição desmedida. E eu vivo estressado. Então, é uma questão. Como eu vi certa vez na internet, alguém falando, minha maior preocupação, o que me deixa mais tenso, é eu morrer e minha mulher vender o Jeep que eu tenho pelo preço que eu disse a ela que eu comprei. Olha que problema, né? Então, a análise das imperfeições que gera essa cura desse apego inseguro. Estou usando a expressão aqui de Bowlby, né? Então, é necessário analisar o que é que está me deixando tão
irritado, tão ansioso, nessa inquietação que vai mais tarde gerar um problema de saúde. Problema de saúde orgânica, afetar a matéria, o corpo. Então, o que é que eu preciso fazer para resolver isso? É por isso que a doutrina espírita se casa com as propostas acadêmicas convencionais. A psicologia, a psicoterapia vai trabalhar você na sua autoestima, no olhar que você tem de você mesmo, na percepção que você tem de você mesmo, na ajuda que uma ajuda especializada pode lhe dar, no sentido de lhe orientar e lhe conduzir para um autoconhecimento mais contundente, que talvez você sozinho não consiga. Estou falando em caso, não estou dizendo que a pessoa sempre tem que buscar uma ajuda, não. Às vezes a pessoa pode fazer isso sozinho e conseguir esse autodescobrimento. Mas dependendo das situações, principalmente nesses transtornos mais sérios, às vezes a pessoa sozinha não consegue se ajudar. O outro vai ajudar, mas nunca se esquecer que tem uma parte que é nossa. Que nem o médium espírita, nem o psicoterapeuta, nem o pastor da igreja, nem o padre católico. Somos nós que iremos fazer. E essa parte o espiritismo ajuda a fazer, que é a parte moral. A parte do melhor. Eu nunca me esqueci de um paciente que era muito ansioso e tinha uma muito baixa autoestima. Então, quando ele começou a psicoterapia, por movimento dele, porque às vezes a pessoa começa a se cuidar e começa até a se achar bom, né? Melhor, né? Então, às vezes, nem teve efeito ainda, mas só pelo fato da pessoa buscar ajuda, a pessoa já se sente melhor. E ele começou a buscar ajuda, começou a melhorar o estilo de vida dele, aí mudou a alimentação, entrou na academia, tudo isso muito bom. Só que chegou um ponto que ele não conseguia evoluir na sua baixa autoestima e na sua inquietação. Moral da história, depois de muito conhecê-lo, ele tinha uma vida promíscua. Ele vivia nessas casas sexuais, de troca de casal, de vida promíscua, de variação de parceiras sexuais. O que é que o inconsciente dele estava dizendo para ele? No fundo, ele se detestava e se sentia solitário, porque vivia uma vida apenas sensual, mas não sentimental. E depois da vida sexual desordenada, se sentia vazio e com uma profunda solidão. E no fundo, ele não gostava de si por causa disso. Como é que ele ia recuperar totalmente a autoestima se ele não mudasse isso? Para um psicoterapeuta tem que ter muito cuidado para colocar, para não achar que está fazendo doutrinação moral. Esse que é o cuidado do terapeuta, é abordar essas questões. Mas se ele mantivesse, continuasse com esse estilo de vida, ele ia continuar se detestando e sempre tendo uma baixa autoestima, porque era a consciência onde estão as leis de Deus. E a consciência reprovava aquela atitude. Né? Já não estava em estado primário, ele já tinha uma certa consciência de responsabilidade. Então, é essa mais ou menos a ideia. Allan Kardec vai dizer de uma forma muito tranquila o seguinte: pela forma que o indivíduo encara a vida terrena e pelo desenvolvimento da sua natureza espiritual, o indivíduo vai adquirindo uma calma, uma tranquilidade, uma resignação diante das coisas, que a sua vida material é muito melhor. E as coisas da terra não o torturam tanto. As coisas do mundo material não o abalam tanto. Por outro lado, diz Allan Kardec, o homem apenas materialista valoriza demais a vida material, eu estou citando literalmente o que ele falou, ipsiliteris ou ipsiverbis. Vai valorizando a vida material de tal forma, à semelhança do que fazem as crianças que se fixam nos brinquedos e acham que sua vida é aquele brinquedo. O homem materialista se fixa na vida material e se agarra, porque é a única coisa que ele tem. A única coisa que ele tem é a vida material, e ele sofre muito mais. Porque como a matéria se desgasta, como a matéria gera perturbações, como a matéria não é permanente, não é eterna, a matéria é sempre fugidia, gera nele essa perturbação. O que eu quero dizer de maneira mais simples, Buda dizia o seguinte: todo sofrimento, é um dos lemas do pensamento budista, né? Todo sofrimento está no desejo. Quer trocar desejo? Coloque apego, já que eu estou usando muita palavra apego. Todo sofrimento está no apego. Apego aqui no sentido mais moral, tá? Longe da teoria de Bowlby, que é um apego infantil. Todo sofrimento está no desejo, naquilo que eu me apego. E Buda falava, quanto mais o desejo, mais sofrimento. Quanto menos o desejo, menos sofrimento. Por que nós dizemos isso? Porque numa vida apenas material, eu fico ansioso por querer ter, por querer conquistar, e quando eu tenho, eu sempre corro o risco de perder. E eu fico ansioso por perder. Então, isso em qualquer área. O mundo material é assim.
Schopenhauer, o filósofo alemão, diz que a vida era angustiante e sofrimento. Ele era um filósofo pessimista por causa disso. Porque ele vai dizer que a vida é um desejo de acumular, de conquistar, e essa é a felicidade, mas quando se conquista a felicidade, fica com ansiedade e com medo de perder a felicidade que conquistou. E quando se perde a felicidade, fica com saudade da felicidade que teve e já não tem mais. Olha que negócio. Porque é uma sucessão de perdas. Você era criança, perdeu a infância. Foi na juventude, perdeu mais tarde a juventude. E assim por diante, sucessão de perdas. Perdas sociais, perdas afetivas. Esse é o olhar material, é um olhar pessimista. O olhar do materialismo é esse olhar pessimista. O que eu quero dizer é que, nesse apego, nós sempre estaremos ansiosos. Em qualquer área. Relacionamento matrimonial. Conseguiu casar, quer dizer, hoje em dia não quero, hoje em dia é outra coisa. Né? Conseguiu casar, graças a Deus. Mas aí fica ansioso ou ansiosa, porque de repente pode, em algum momento, outro ou outra tomar e perder. Perder o marido ou perder a esposa. Na verdade, nunca foi o nosso. Porque pessoas a gente não tem. Mas é essa visão da vida material que nos deixa ansiosos. Nos deixa ansiosos. Então, a ansiedade para ter, para reter, e mais tarde a ansiedade para perder, né? No medo de perder. Então, nós temos, porque a teoria de Bowlby vai falar do desenvolvimento infantil, fetal, né? E fetal embrionário infantil, principalmente da primeira e da segunda infância. Mas na visão espírita, essas tendências também que a criança vai se manifestando, o apego infantil, a necessidade do apego, essa estruturação, André Luiz vai dizer isso em uma obra fantástica, Evolução em Dois Mundos, que é uma espécie de recapitulação da história do ser espiritual. Da história do ser espiritual. Desde o feto, a vida aquática, a vida dos coacervados, dos aminoácidos, das primeiras partículas de DNA, no mundo aquático, no mundo primitivo, até mais tarde os répteis, o feto em desenvolvimento, as formas embrionárias, a forma embrionária que vai desenvolvendo e as formas que, numa velocidade rápida, passa, né, pelo período, e mais tarde a infância do indivíduo, que relembra um pouco traços infantis que ele teve. Num desenvolvimento psicológico normal, a pessoa passa por isso, chega na vida adulta e não tem mais aquelas fixações infantis. Por exemplo, o egocentrismo da criança. É normal na fase da criança. Mas tem adulto que chega na vida adulta e continua fixo, como dizem os freudianos, é fixo em fases infantis, né? Uma fixação psíquica em uma fase infantil. Então continua egocêntrico. Porque a criança tem uma fase que ela acha que os adultos estão para servir, que o mundo está para atendê-la. Por isso chora, por isso tem as reações e quer ser atendida. Só que tem adulto que cresceu e continua fixado nessa fase. Continua achando que o universo está aí para servi-lo, né? Então, a experiência infantil é uma recapitulação da história evolutiva do espírito. Da história evolutiva do espírito. Então, isso é interessante a gente entender. Porque ali é um símbolo de que o espírito um dia teve uma infância. O espírito, enquanto ser eterno, também passou por um processo infantil, um processo primário, um processo de apego. É uma espécie de atualização até o ponto em que se parou. Por isso que Jesus, aos 12 anos, já tinha aquela maturidade. Já possuía aquela noção da vida. Aquela compreensão, né? Porque era o espírito já pleno, profundamente pleno. Então nós temos essas condições, essas características, né, que configuram o fenômeno da ansiedade, essa recapitulação da infância que o espírito vivencia, né, que simboliza essa infância do ser espiritual, que traduz em nossa vida, em nossa experiência atual, como sendo o processo que a gente deixa na infância, chega na vida adulta, recupera o patrimônio moral onde a gente parou, principalmente no início da juventude, e daí a gente começa, ou melhor, a gente dá prosseguimento às superações das pendências onde a gente parou na última existência corporal, na última reencarnação. Então, essa experiência é muito séria, é muito interessante a gente pensar, né, nesse tipo, né, de experiência. Pensar de que a ansiedade tem fatores atuais,
Tem fatores superficiais, como nós falamos no início da nossa palestra. Quais são os fatores superficiais da ansiedade? Desde um dilema sexual mal direcionado, que gera ansiedade, a libido mal educada, né? O vício, a angústia, porque às vezes a gente tem angústia na alma e em vez de tratar a angústia, procura compensar a angústia com algum mecanismo de defesa ou de fuga. Então enche a cara, que é uma forma de lidar com aquilo. Se entrega à volúpia, o excesso de toda sorte. O sexo, a comida. Ou então vai brigar com os outros, que é uma forma de fuga também, para descarregar a raiva nos outros. São fugas psicológicas que impedem-nos de nos encontrarmos, de nos descobrirmos, né? E não solucionam o problema da angústia, porque logo depois a angústia volta. O problema volta. Então, esse fenômeno ansioso deve ser avaliado e deve ser enfrentado. Se tem a ver com o apego, repito, recapitulação da infância, metáfora do espírito, que um dia foi muito apegado, paramos naquele momento, para agora desapegar. Veja que coisa interessante, a teoria espírita vem contribuir com as teorias psicológicas. Nós tivemos apegos, ou melhor, desenvolvemos os apegos da infância, para agora, na vida adulta, moralmente falando, a gente exercitar o desapego. O desapego. Porque a gente acha lindo, não é o espírito missionário. Já notaram como a gente acha bonito o espírito missionário? Pô, Bezerra de Menezes, que espírito fantástico. Mas muita gente esquece que Bezerra de Menezes perdeu 9 filhos. Muita gente não sabe disso. 9 filhos. E não foi de aborto espontâneo, não. Filho com 7 anos, filho com 20. Que ele enterrou 9 filhos. Então, antes de a gente querer ser um missionário com Bezerra de Menezes, eu tenho condições emocionais de perder 9 filhos? Eu não tenho condição emocional nem de ter 9 filhos. Ele teve 15. Então, a gente se esquece disso. Porque a gente acha que o espírito missionário é aquele espírito privilegiado, está protegido pelos espíritos e nada acontece com eles. O espírito missionário dá o exemplo. E a missão do espírito missionário é para depurá-lo mais. Então o espírito missionário sofre, tem falência financeira, tem traição, tem revés afetivo, tem lágrimas, tem deslize também, o espírito missionário. Então, porque a gente às vezes tem uma fantasia, né? Acerca dos missionários, né? Que também são espíritos em luta. E a ansiedade é um dos fenômenos, um dos sintomas. Pense na metáfora da dor. Você tem uma dor no corpo, a dor é um mecanismo da providência para dizer a você que seu corpo não está bem. Que alguma coisa no seu corpo não vai bem. Que você precisa olhar para alguma coisa. Se você não sentisse dor nenhuma, você morreria facilmente. Porque você não perceberia algo que estava ruim no seu organismo e não iria tratar. Facilmente. Então, a dor é um mecanismo para alertar a gente que alguma coisa vai mal no corpo. Na alma também. Então, a ansiedade é alguma coisa eu preciso ver. Se eu estou o tempo todo ansioso. Não é essa ansiedade natural que a gente falou. E não é a pessoa ser tranquila, que é aquela pessoa que está sempre respirando e fazendo andando como se fosse um psicopata, olhando para as pessoas como se ela tivesse desencarnado e nem sabia ainda. Não! A paz verdadeira é paz interior. Eu posso estar em movimentação física e por dentro estar em paz. E quanta gente que está de olho fechado, mas a alma está em turbilhão. Então, tenhamos essa ideia. Porque às vezes a gente está achando que a paz também é algo externo. É algo que a gente ostenta. Não, a paz é uma conquista invisível. O interessante é que essa tranquilidade, essa harmonia da ansiedade não se consegue apenas por fenômenos psicológicos. Parece até que eu estou indo de encontro, né, fazendo propaganda negativa com relação à minha profissão. Mas a psicologia é incompleta. Ela lida com fenômenos psicológicos. Mas os fenômenos, por exemplo, da harmonia moral, da harmonia da alma, como diz Joana de Ângeles, o bem gera tranquilidade. Olha que coisa.
Isso daí não é da esfera da psicologia. A psicologia pode até trabalhar isso. Mas o bem que você faz vai resultar em paz interior. O bem é o quê? É da esfera moral. Portanto, é do seu esforço espiritual, se quisermos usar o termo da doutrina espírita. Então, é necessário trabalhar. É claro que ninguém que é muito ansioso, daqui para amanhã, vai acordar no reino dos céus. Não vai. Porque está dentro dele mesmo o hábito já arraigado de ansiedade. Quando parar para concentrar, não vai conseguir concentrar. O inconsciente vai liberar, como diz Joana, as programações que o indivíduo já arquivou. Aquilo que o indivíduo alimenta durante anos, aquilo se arquiva, como se fosse um arquivo de computador. Quando eu paro para tentar mudar, é muito difícil. O hábito anterior vem. A dispersão, a inquietação vem, porque está muito forte. É necessário uma insistência muito grande para introjetar um hábito novo, para mudar o hábito antigo e para proporcionar a si mesmo paz. O Espiritismo ajuda boa parte. Meio caminho andado o Espiritismo dá. Sabe por quê? Porque vem oferecer reflexões em torno da morte, o maior medo, que gera muita ansiedade, que está por detrás de muitos fenômenos ansiosos. Vem ajudar você a entender a morte. Claro que o Espiritismo não vai fazer a nossa parte, né? Não é só ler um livro espírita e pronto. Já posso desencarnar que eu não tenho medo da morte. Não. O indivíduo conhece a teoria e vai refletir. Tem uma mensagem de Joana que ela diz: de vez em quando reflete a respeito da desencarnação. Porque mesmo que tu não penses, a desencarnação está acontecendo. E acontece periodicamente. Enquanto eu estou falando aqui, milhares de pessoas morreram no mundo. Porque morrem aí milhares. Periodicamente. Então a desencarnação um dia vai alcançar você. E se alcançar você e você é emocionalmente despreparado, você pode desencarnar de uma maneira perturbadora. Então reflexiona a respeito da morte, da desencarnação. Não para fazer um culto mórbido da morte, não é isso. É pensar na possibilidade de que um dia nós seremos chamados. Nós e os nossos. Reflexionar na nossa partida e na partida dos nossos. Porque isso vai fazendo com que psiquicamente a gente vá se habituando. Eu me lembro do meu confrade, meu irmão Marcel Mariano. Ele certa vez nos disse que fazendo uma palestra, né, no Brasil e viajando de avião, uma senhora muito ansiosa sentou do lado dele, com muito medo, e começou a conversar com ele. E viu ele com um livro espírita, disse: ah, você é espírita, graças a Deus eu estou aqui. Queria conversar porque eu estou com medo do avião. E o avião deu umas turbulências assim, e ela muito ansiosa, e ele olhando para ela. E quem conhece o Marcel sabe do jeito dele, né? Peculiar. E aí, ela falando do receio, e que não aguenta, e que queria tomar já o remédio, etc. E ele disse: olha, eu não apenas sou espírita, eu sou médium. Então pode ficar tranquila, porque na minha programação da minha vida terrena, os espíritos já me disseram que eu não vou morrer do alto. Eu não vou morrer de uma situação de ser jogado de alto, de morrer do alto. E eu disse: ai, graças a Deus. Agora eu estou tranquila. Só que, quando pisar no chão, eu posso morrer. Ela xingou ele todo, saiu, queria trocar até de lugar da caminho. Isso que eu chamo de doutrinação a queima-roupa, né? Porque, meus amigos, o problema maior da ansiedade, e aí a gente volta nesse tema, que eu acho que é o tema que vai, de alguma forma, caminhar para a conclusão do nosso raciocínio. O problema maior da ansiedade não é apenas a inquietação que deixa em você. Não é apenas os tormentos e as turbulências que geram em você. Não é apenas a aceleração psíquica, o mal-estar e até a possibilidade de danos de saúde que causa em você. O problema maior da ansiedade é o que você pode fazer, inclusive em relação ao outro. Porque a ansiedade que você tem gera em você, mesmo que você não perceba, irritabilidade, intolerância, você fica agressivo, você muda o tom de voz. E aí é que você pode se complicar. Numa situação de grande estresse, você pode fazer uma coisa que se arrependa mais tarde pro resto da vida. Por causa da ansiedade, por causa da precipitação, por causa de não ter refletido antes. Então o problema da ansiedade é esse. Da mesma forma que eu estava falando com o problema o narcisista fica se deslumbrando. Se fosse só isso. O problema é que o narcisista se deslumbra e quer fazer dos outros o espelho dele mesmo.
Aí que está o problema. Então, o problema desses comportamentos é o que eu, com eles, acabo gerando no meu próximo. Eu acabo afetando. Porque, no fundo, se eu cultivo muita ansiedade, eu fico violento. Não a violência de bater em ninguém. Vou ilustrar com uma história que é narrada por Hilário Silva, por Chico Xavier. Já contei várias vezes essa história. Na Federação Espírita Brasileira, estava Bittencourt Sampaio, alguns líderes do movimento espírita lá, e Frederico Júnior, o médium, o maior médium do Brasil na época, em transe mediúnico. Bittencourt Sampaio estava desencarnado, e estava o grupo de Ismael presente, e Bittencourt Sampaio deu uma mensagem por Frederico Júnior, e falava sobre a paciência, ou como a virtude da paciência, etc. E uma pessoa da mediúnica do grupo Ismael chegou atrasada e começou a bater na porta, e estava a porta trancada. Como a boa disciplina recomenda, a sessão mediúnica começa naquele horário, né? A gente tem que respeitar o horário. Eu costumo dizer para os meus amigos de mediúnica, os nossos colegas, dizendo que na nossa mediúnica, se Jesus chegar atrasado, ele não entra. Porque senão, 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco a gente está fazendo 3 horas depois, mediúnica, porque cada um tem um problema para chegar atrasado e chega e atrapalha a concentração, etc. Então não tem, inclusive eu, tá lá a porta fechada, já sabe, fica esperando, fica orando, né? E esperando acabar a mediúnica para mais tarde participar da avaliação. Mas, então houve, portanto, essa pessoa que chegou atrasada, começou a bater na porta e Bittencourt Sampaio dando a mensagem sobre a paciência. Até que em determinado momento ele parou, olhou para as pessoas presentes e disse: veja que esse é um caso interessante para o espírito, né? Veja que esse é um caso interessante para a gente ilustrar aqui. O nosso companheiro, que acaba de bater aí, porque ele foi batendo, como o povo não abria, a ansiedade. Aí começou a bater mais forte. Né? Já estava batendo agressivamente. E ele disse: esse é um bom exemplo de ansiedade que a gente pode aqui analisar. O nosso amigo que está além da porta, do outro lado da porta, é um notável companheiro, exemplo de cortesia, de gentileza, mas ainda não alcançou a verdadeira virtude da paciência. Porque pela forma como ele bate na porta, nós percebemos o nível de ansiedade e de irritabilidade nele. Pela forma como bate na porta. Porque são nas pequenas coisas que a gente se revela. Nos pequenos gestos, no tom de voz, na forma como eu dirijo aos outros. Por isso, relações mais íntimas são desafiantes. Porque nas relações mais íntimas a gente coloca os defeitos para fora. As imperfeições aparecem. E nessas relações a gente vai se atritar. Está entendendo porque o perdão é essencial? Não é porque o perdão é bonito. É porque nas relações íntimas a gente vai se agredir. E vai ter necessidade de perdão. Senão ninguém convive com ninguém. Porque mesmo fazendo o bem, como eu sou imperfeito, eu vou fazer o bem de maneira imperfeita. Então isso é algo que a gente precisa refletir. Porque esse é um dos fatores da ansiedade, do dia a dia. As pequenas coisas, como diz a mensagem do Espírito Amigo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, as pequenas alfinetadas do dia a dia. O indivíduo aguenta um grande desafio, mas não consegue superar, por exemplo, como diz Chico Xavier numa bela mensagem, né? Não consegue aguentar, por exemplo, uma criança chorando todo dia. Todo dia chorando. Ou então, aquele cônjuge que de vez em quando coloca o dedo na ferida e lembra de um equívoco que a gente cometeu há 10 anos. Todo dia. Ah, eu me lembro. Chico Xavier falava isso no livro A Sombra do Abacateiro, né, sobre a cruz de palha. Ele dizia que a cruz de ferro é um desafio público, né, uma traição pública, um desafio no trabalho, uma calúnia, né, que às vezes a pessoa passa e às vezes até se faz de herói, de vítima, de Marte, e até recebe o apoio de tudo. Mas a cruz de palha é esse dia a dia, que ninguém vê, que não tem aplauso de ninguém, né, que é esse treino, esse exercício constante da paciência. Com a ansiedade, a gente não vai conseguir vencer esse desafio. Porque são esses desafios pequenos, internos, que nos fazem crescer emocionalmente. Não falamos que a evolução tem a ver com hábito? A gente não vai incutir um novo hábito, senão em treinos constantes, em exercícios periódicos. Na convivência íntima, a gente é obrigado a exercitar o tempo todo. O tempo todo. O treinamento da compreensão, da aceitação do outro, né? Da autoaceitação também, né? Da compreensão das diferenças. Então a gente vai treinando, vai desenvolvendo isso.
Por isso a gente costuma dizer que casamento é fisioterapia do espírito. Então, esse é o problema maior da ansiedade. Vejamos no Evangelho. Não precisamos entender muito de psicologia para saber o como Judas foi traído pela precipitação e pela ansiedade. Porque ele conviveu com o mestre. O mestre deu sinais indubitáveis do propósito da sua missão na Terra. Porque a ansiedade também faz a gente ficar tão acelerado que a gente não ouve. A gente não percebe o outro. Na última ceia, na chamada Santa Ceia, o mestre deu várias indicações a respeito do seu holocausto. Em alguns momentos se referia claramente que a missão dele era uma missão pacífica. Por que eu estou dizendo missão pacífica? Porque na cultura hebraica, para quem não sabe, na cultura hebraica havia uma dúvida a respeito do Messias. Não teve uma obra recente lançada que ficou em primeiro lugar no New York Times, nos best-sellers, Zelote, né, falando sobre Jesus, só que um Jesus guerreiro, um Jesus... Por quê? Um Jesus zelote. Por quê? Porque havia a cultura, a tradição de que o Messias esperado, algumas escolas de rabino esperavam um Cristo guerreiro. Um Cristo que seria um revolucionário social. Um Cristo que pegaria armas, que faria uma revolução social. E uma outra escola de rabino acreditava num Cristo pacífico, mas era a minoria. Era uma minoria. Então havia essa discussão. A escola que defendia um Cristo pacífico, um Cristo cordeiro, né, fazendo referência ao cordeiro que Abraão matou e colocou no lugar do Isaac, o seu filho. Né? Isaac ia ser morto na tradição bíblica, né? E aí Deus, na linguagem simbólica da Bíblia, impediu que ele sacrificasse o próprio filho, Isaac, no momento final. E Abraão coloca um cordeiro no lugar. E aí veio a tradição do cordeiro, mais tarde Moisés com a Páscoa judaica, a ideia do cordeiro que foi instituída, então matava o cordeiro, simbolizando a libertação do povo hebreu, essa é a tradição de Abraão. Quando Jesus opta pelo holocausto, ele toma o lugar do cordeiro. É como se ele dissesse que o lugar que era de Isaac, o filho de Abraão, era dele, e ele se oferecia agora no lugar de Isaac e também no lugar de cordeiro. Primeiro, para acabar com os holocaustos de animais, o sacrifício de animais. O sangue que ele ia dar era o símbolo do sangue da reforma íntima. De que o sacrifício... Kardec tem um texto belíssimo no Evangelho que vai dizer: o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral, e não sacrifícios de animais, as oferendas, né? Mas o melhoramento pessoal. Então, quando nós vemos, por exemplo, ele na última ceia, em vários momentos, Jesus se referia a essa missão pacífica. Tem um momento na casa de Simão Pedro que ele senta, alguém abre o livro de Isaías, lê o trecho de Isaías que falava sobre o futuro Messias pacífico, que entregaria a sua vida em prol da humanidade, etc. E quando acabou, Jesus olha para os discípulos e diz: essa profecia acaba de se cumprir. Se referindo a ele mesmo. Em vários momentos ele deixava claro, mas a ansiedade não escuta. Quer ansioso, quer apenas falar e quer impor, mas não quer escutar. O grande desafio nosso é conseguir escutar. Né? É conseguir compreender. Hoje, inclusive, em redes sociais, todo mundo posta, mas ninguém vê a postagem do outro também. Normalmente é assim. A gente quer postar, mas não quer também acompanhar. Né? A gente quer colocar uma frase... Ou colocar uma indireta, né? Porque isso também acontece nas redes sociais. Sua inveja me faz a minha felicidade. Essas coisas que eu acho tão infantil. Quer dizer, a pessoa briga com o outro e fica colocando direta no Facebook. Colocando direta. Até pra mim tem direta também. Eu sou filho de Deus. Né? Porque é óbvio que numa tarefa como essa, infelizmente uma tarefa que exige visibilidade, porque se o palestrante ficasse escondido, eu daria até graças a Deus, não apareceria, não sabia quem é. Mas não tem como, então, normalmente o orador, algumas tarefas, né, que a pessoa está ali em evidência, gera reações as mais variadas. E como a psicologia humana reage mais negativamente do que de admirar e de pegar o lado bom, normalmente gera reações inamistosas, gerações de antipatia. Então, numa tarefa como essa, é claro que tem gente que gratuitamente não gosta de mim, nunca nem almoçou comigo e não me suporta. Eu disse: meu Deus, nem conheço esse indivíduo. Então tem essas coisas humanas que são naturais, né? Mas a ansiedade tem isso. A pessoa não ouve, a pessoa não escuta.
Judas sentou com ele na última ceia. Ouviu ele falar sobre o seu holocausto. A alusão sutil que ele fez em relação a ele. Quando o primeiro pedaço de pão ele oferece a Judas, né, que era a tradição de oferecer para a pessoa mais querida. É como se ele dissesse, que ele disse sutilmente, que ele estava perdoando antes. É o único evento religioso da história que eu vejo alguém perdoando antes da agressão ser feita, da traição ser feita. Ó, você vai me trair e eu já estou te perdoando, viu? É aquele momento da última ceia. E ele ansioso, inquieto, e a inquietação dele, mais tarde, com a consciência de culpa, falo-á, cometeu suicídio. Então vejamos como a ansiedade é um fenômeno aparentemente inofensivo, que só é desconfortável, mas é inofensivo, mas pode gerar uma bola de neve e complicações muito maiores, de agressão, de mal-estar, de situações que lesam os outros e mais tarde geram remorsos e consciência de culpa. O mesmo eu digo para Simão Pedro, temperamental, ansioso, inquieto, o preconceito, as suas 3 negações, é o símbolo também desse fenômeno da ansiedade. A ansiedade que o envolvia. A ansiedade que eu tomava. Então, meus amigos, esse desafio de tentar apaziguar a nossa alma, não será conseguido apenas com preces e meditação, mas, sobretudo, com uma conduta moral, um estilo de vida que faça com que a nossa consciência nos dê paz, o nosso psiquismo possa se agradar de nós mesmos, ou seja, a autoestima, possa proporcionar bem-estar e fazer com que nós tenhamos harmonia, alegria de viver, bem-estar. Então nós vemos isso, nós vemos o como, a partir desses fenômenos, no entanto, só para concluir, a partir desses fenômenos, no entanto, nós vamos transformando esses fenômenos em fenômenos mais amadurecidos, a depender de como nós lidamos. Por exemplo, o medo. Nós não falamos do medo? O problema, aliás, Emmanuel tem uma mensagem que ele diz isso, né? Que o medo, todos os instintos não serão destruídos, serão modificados. Ou seja, as heranças primárias que nós temos não serão anuladas, mas serão redirecionadas. Então, aquele indivíduo que está lutando consigo mesmo, como se estivesse na Idade Média, aplicando flagício nas costas, não vai conseguir. A gente já tentou isso durante milênios. A superação dos nossos vícios se dará por uma recolocação, por um redirecionamento. Porque dos próprios vícios é que saem as virtudes. É a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus conta que o Senhor, sendo chamado por um dos seus funcionários, foi solicitado o seguinte: Senhor, o joio e o trigo nascem no mesmo local. Talvez seja interessante arrancar o joio. E o Senhor disse, não, porque corre o risco de arrancar também o trigo. Deixai que ambos cresçam e mais tarde ambos se separarão. É a parábola do joio e do trigo de Jesus. Abraham Lincoln dizia, eu tenho tanto medo dos meus vícios irem embora, porque minhas virtudes podem ir com eles. Porque talvez, se eu expulsar todos os meus demônios, os meus anjos também vão com eles. O que é que quero dizer com isso? É que o medo é uma problemática. Mas a partir do medo, o Espírito trabalhando o medo, vai gerar o quê? Cautela, prudência, inteligência emocional. A raiz é a mesma. Só foi direcionado. É por isso que Jesus... Aqui para nós, eu não entendo Jesus do ponto de vista da logística de gestão de pessoas. Porque aquele grupo de apóstolos, aparentemente, era um grupo muito atrapalhado. Judas, já falei, né? Como é que o líder do grupo, que é Simão Pedro, nervoso daquele jeito, temperamental, é porque a gente só olha com os olhos da carne, com os olhos da matéria. Ele via além. Ele via o joio, o trigo com o joio. O trigo em meio ao joio. E sabia, porque eram almas sinceras. Por isso que a gente não tem ainda
a noção, né, de gestão de pessoas, o perfil que a gente avalia. Jesus sabia avaliar o perfil. Mas é uma avaliação que parecia... Porque aqui para nós, né? O que traiu ele, ele não expulsou... Ele já sabia, não expulsou do grupo. Manteve ele perto dele. É um negócio difícil de entender. Aí ele chega para Saulo, o maior perseguidor do cristianismo, o mais cruel, o mais inteligente, o mais obcecado na morte de cristãos. E é esse indivíduo que vai se tornar o maior palestrante do cristianismo, o maior divulgador da sua mensagem, sem o que a mensagem não chegaria no Ocidente, ficaria no Oriente da Palestina. Vai entender um negócio desse? Vai entender que com Maria Madalena, quem leu o livro Boa Nova sabe disso, no capítulo sobre Maria Madalena, Jesus tem o discurso mais profundo sobre amor. Por quê? Porque o que ela estava buscando era amor, só que de uma maneira primitiva, sensual e desorganizada. Mas a fome que ela tinha era de amor. E o discurso mais profundo que ele teve sobre um amor sublime é com ela. Dizendo a ela que ela deveria amar as pessoas como filhos, mas não filhos da própria carne, filhos da carne alheia, que é a sublimação do sentimento. Então, vai entender um negócio desse. Se a gente lê o Evangelho e acha que está tudo previsível, é porque a gente não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho o tempo todo nos chama a reflexão profunda. Nos tira da zona de conforto. Nos chama para reflexões mais acuradas. Por quê? Porque da ansiedade nós podemos nos transformar em pessoas equilibradas, ativas, apaixonadas no bom sentido da palavra, direcionando essa energia para o bem e profundamente equilibrados, mas tendo domínio de si mesmo, que é a coisa mais difícil. Porque o domínio de si mesmo dá a todos nós liberdade. Pode parecer difícil de compreender, mas se você não consegue dizer não para os seus desejos, você não tem liberdade, você é controlado pelos seus desejos. Se você não consegue dizer não a si mesmo, é porque você não tem controle sobre si mesmo. É porque você é tomado pelos seus impulsos. Então, não é você que controla os impulsos controlam você. Liberdade verdadeira é quando eu tenho controle sobre mim mesmo. E sei ceder aos desejos quando é conveniente e não ceder a eles. É isso que Sócrates falou aos discípulos, inclusive a Platão. Você acha que eu estou preso aqui? Não, preso não, eu estou livre. Porque aonde vai o meu pensamento, vai eu. Diz aos outros que Sócrates nunca esteve preso. Aqui é apenas uma limitação física. Mas eu estou livre, porque preso mesmo é aquele que está encarcerado com as suas paixões. Porque onde vai, leva consigo as suas paixões. Ah, e aliás, diz a minha esposa para pagar a Asclépio uma galinha que eu peguei que fiquei devendo. Antes de morrer, queria pagar a dívida de uma galinha que ele comeu, né? Então, quer dizer, a ansiedade tem esses fatores. É claro que tem coisas que nos abatem. Tem coisas que nos abalam profundamente. Tem situações que nos afetam. Nem todas as aflições que nos chegam, a gente vai estar blindados a elas. Porque somos espíritos ainda em processos de imperfeição. Então, há aflições que vão chegar a nós. Mas a diferença é, eu sinto a ansiedade e a aflição e consigo administrá-la, ou eu sou tomado por ela e ajo de maneira ansiosa. Eu consigo ter o controle sobre a ansiedade que eu estou sentindo diante de uma prova que eu estou passando? Ou eu consigo ter gestão sobre ela? É esse o desafio. É esse o desafio. Porque depois da prova passar, porque quando você passa por uma prova muito séria, muito grave, você acha que não vai viver. Quem já passou por um grande desafio, um grande problema, todos nós, aliás, em provas e testemunhos passa, sabe que na hora que a gente passa pela situação, parece que o mundo caiu em cima de nós e que a gente não vai sobreviver daquilo. Mas, dê alguns anos lá na frente, e depois você volta atrás e diz assim, eu sou o que sou hoje por aquilo que eu passei. Eu só tenho essa experiência de hoje para falar sobre isso. De entender o outro melhor depois da experiência dolorosa que eu passei. Então, na lide espírita, na lide familiar,
né? No trato com os nossos familiares, os nossos afetos queridos, os nossos filhos. Tem coisas que a gente agora acaba perdendo tanto tempo que não tem valor. Brigas, campeonatos de vaidade, né? Discussões que não acabam mais. Eu acho que esse negócio de grupo de WhatsApp é um negócio de Satanás. Porque as pessoas brigam, perdem um tempo quando poderia ser aproveitado com... Porque alguém falou alguma coisa. Tem uma companheira nossa em um grupo do WhatsApp que está brigando agora porque ela ajuda no grupo de estudo de apagar a luz e de ligar. E ela não foi 2 semanas porque teve um problema pessoal. E quando voltou, tinha uma outra pessoa que estava nos ajudando e ela está incomodada porque o lugar da luz de apagar ela não tem mais. Meu Deus, como nós somos infantis. Como nós valorizamos coisas que não têm valor. Como nós nos apegamos. E gostamos de sofrer porque isso é sofrimento voluntário. A gente busca sofrimentos voluntários. Quanta coisa a gente enche de lixo mental na cabeça. Eu vejo o como a gente gosta de se comprazer com as imperfeições do outro. André Luiz tem uma mensagem que eu tenho me feito refletir. Ele diz assim, tem cuidado de ficar focalizado muito na imperfeição. Não é que a gente não possa examinar o erro que o outro cometeu para servir de exemplo para a gente, avaliar. Todos nós temos discernimento e podemos fazer avaliações. Mas se eu fico muito fixado, focalizado nos defeitos do outro, André Luiz vai dizer, tem cuidado. Porque logo, logo, você vai estar mergulhado no defeito do outro e fazendo a mesma coisa. Porque quase sempre a criatura que condena muito o próximo acaba cometendo os mesmos erros que critica. Então tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com essa experiência, né? Com esses desafios. Recentemente, passando por um desafio pessoal, como todo mundo, né? Mas quando a gente passa, a gente acha que é o maior Marte da Terra, né? Esse conceito megalomaníaco, né? E conversando com uma pessoa muito cara ao meu coração, uma das pessoas que foram referências no meu processo, né, de desenvolvimento dentro do Espiritismo, eu dizia para ela, uma médium de peregrino, não é daqui de Salvador não, inclusive frequentou essa casa há alguns anos, quando eu morava aqui, e eu dizia para ela, fulana, eu não consigo entender. E ela disse, tem coisas que a gente passa nesse mundo que não é para entender mesmo não. A ideia é a gente tentar absorver a experiência, tirar a lição mais importante. Eu digo, mas eu não consigo entender como é que pessoas que privavam do meu convívio, que sabiam um pouco de como... que me conhecem, que sabem que alguém que falam, por exemplo, publicamente, se alguém quiser falar mal de outrem, pode falar. E como é que a pessoa me conhece de anos, sabe como é o meu comportamento, e ouviu falar que Flávio disse alguma coisa, e falou alguma coisa, e fez alguma coisa. E porque nós somos muito perversos, até na internet a gente usa mecanismos virtuais, né? Mecanismos específicos, até de montagem de foto, a gente utiliza para caluniar as pessoas, para inventar coisas mentirosas. E eu dizia, eu não consigo entender, primeiro que eram pessoas que privavam do meu contato. Algumas que foram beneficiadas com algumas tarefas nossas que nós fizemos. E outros amigos nossos, que eu tinha contato direto. Eu não consigo entender isso. E ela entrou em transe, uma médium de peregrina na faculdade, e o espírito dizendo assim, meu filho, no fundo isso daí também é um pouco de apego. E disse uma coisa que eu acho que eu vou demorar a encarnação toda, eu não vou conseguir cumprir esse negócio. Disse assim, o cristão verdadeiro, para ser realmente cristão, não deve se importar com perdas. Ele diz, mas eu não estou... o que é que eu estou perdendo? Você está com medo de perder a sua reputação. Perder a sua dignidade. E o cristão verdadeiro não se importa com isso. Se você continuar no ideal, vai continuar tendo trabalho para você, que é o mais importante. Deixa as aparências para lá. E cada um sabe o que quer e o que pensa da sua própria existência. Depois dali eu comecei a me recuperar um pouco. Já estava até mais entusiasmado. E outro dia eu conversando com ela, eu disse assim, sabe de uma? Já não me importo mais. Falem o que quiserem, enxovalhem o que quiserem. Eu permanecerei na minha atuação e responderei com o algodão do silêncio. E disse, aí eu comecei a me empolgar demais, né? É a presunção, né? Estou tão empolgado que agora venham as pedradas. Eu quero, na verdade, é que caiam sobre mim mesmo. E ela disse assim, não deseje isso. Sabe por quê? Porque nem você, nem nenhum de nós tem ainda a condição de combater de frente todo o mal que existe no mundo. Não temos. Não tenha medo do mal, porque o mal não tem a força que a apresenta.
mas respeitam o mal e age com prudência em relação a ele, prudência das serpentes, como diz Jesus. Sabe por quê? Você não tem nem condição ainda de lidar com todo o mal que existe dentro de você. Por isso o esquecimento das reencarnações passadas. Porque nem o mal que existe dentro de você, todo o mal, você tem capacidade ainda de dar conta. Por isso o esquecimento, o bloqueio. Então por isso, age com o bem. Mas nunca te esqueças, persevera no bem, que a paz sempre ficará com você. Porque aquilo que eu vou dando para a vida vai me devolvendo. Inevitavelmente. Se eu vou promovendo o bem, o amor, aquilo vai voltar para mim mais cedo ou mais tarde. Se eu promovo inquietação e desregramento, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai despontar em meu mundo íntimo, inclusive em forma de fenômeno ansioso, de inquietação, de desorganização psíquica, de estado emocional desconfortável. Então, mais ou menos essas as nossas considerações. Agradecemos muito, agradecemos ao Deus Luz e Verdade e a todos vocês. E passemos aí para outra parte. Muito obrigado.